Olá, boa noite. Vou apresentar um trabalho da disciplina de Análise Visual de Dados, intitulado Análise Visual do Programa Mais Médico nos Municípios Baianos. Meu nome é Leandro Antunes. Na apresentação, vou falar um pouco sobre o contexto desse trabalho, procedimentos metodológicos, os resultados e a discussão dele e a conclusão do trabalho. Segundo um estudo realizado pelo IPEA em 2011, o Serviço Público de Saúde recebeu a menor proporção de avaliações muito boas ou boas, justamente nos serviços que são considerados de atenção básica. E das principais melhorias sugeridas pelos entrevistados, 37,3% sugeriram aumentar o número de médicos. Foi então que em 2013 foi instituído o programa Mais Médicos. Logo a partir de 7 anos depois da implementação desse sistema, torna-se importante avaliar sua implementação e se os indicadores de atenção básica sofreram impactos positivos. Então, dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de fazer uma análise visual do programa Mais Médicos dos municípios baianos, considerando o número de profissionais do programa que atuam na Bahia, além de considerar também os indicadores de acesso aos serviços de saúde e atenção básica, da família e das condições de saúde sensíveis à atenção primária. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa e de análise visual dos dados sobre a abrangência e impacto do programa Mais Médicos na Bahia. Para o alcance dos objetivos propostos, esse trabalho foi baseado no processo de descoberta de conhecimento de bases de dados, conforme a figura. Então, tem a etapa de seleção dos dados, de pré-processamento, transformação, mineração dos dados, interpretação e avaliação e depois o conhecimento. A primeira etapa foi a etapa de extração de dados. Os dados são séries históricas indicadores do sistema de saúde de todos os municípios do Brasil entre os anos de 2010 e 2017. Esses dados eles são obtidos no sistema de nascidos vivos, no sistema de atenção básica e no sistema de informações hospitalares do SUS, além dos censos demográficos. Os dados foram organizados pelo PROADS e disponibilizados na plataforma de ciência de dados aplicada à saúde. Depois foi feita a etapa de transformação, onde foi feita a remoção de ruídos de alguns dados, como alguns caracteres estavam incorretos, alguns estavam sem acentos. Foram selecionados então os atributos relacionados apenas ao estado da Bahia, foi feita uma redução. Em seguida foi verificado quais os indicadores seriam relevantes para responder os questionamentos propostos no estudo. Foram então selecionados os seguintes indicadores, os atributos numéricos. É o número de médicos do programa, o número de médicos disponíveis ao SUS por 1.000 habitantes, população coberta pela estratégia de saúde da família, a taxa de internação por gastroenterite, o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária e o percentual de nascidos vivos cujas mães fizeram mais de 6 consultas pré-natal. Esses indicadores foram escolhidos com base nos manuais de qualificação dos indicadores do Manual Instrutivo para as equipes de atenção básica. Então, são vários manuais que trazem quais são as informações vinculadas à atenção básica, e esses foram os indicadores que refletem justamente a atuação dos médicos. Foram selecionados também os atributos categóricos, como o perfil do município, que seguiu alguns critérios de classificação do próprio programa, classificados como capital, região metropolitana, G100, 20% pobreza e demais municípios. A faixa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que vai de muito baixo até alto. O poste populacional dos municípios foi separado também de 5.000 a mais de 100.000 habitantes. O status de adesão do programa, então informa se o município aderiu ou não ao programa e se houve médicos ativos atuando no programa. Em seguida, foi feita uma carga no framework de apoio para utilizar o framework V e o Power BI para fazer uma análise visual. Depois foi utilizada algumas técnicas para verificar o impacto do programa. Primeiro foi verificado o diagrama de dispersão entre o número de médicos do programa e os indicadores. Depois foi verificado também a correlação entre as variáveis escolhidas, utilizando o coeficiente de correlação do produto de Pearson dado aqui pela equação. Depois foi feita uma análise dos resultados, tá? Verificando se houve os impactos realmente positivos. O trabalho também foi submetido a outros profissionais para ter uma coleta de feedback e também novas possibilidades de análise e visualizações. Por fim, foi verificado qual a eficácia do programa com base nos indicadores sociais. Através do framework V foi possível identificar a distribuição dos indicadores, os dados, conforme cada município. Então, utilizando o método de a estratégia de coloração de percentil, foi possível verificar quais os municípios que receberam mais médicos, aqueles que receberam menos, além dos outros indicadores. Foi verificado também que dos 407 municípios da Bahia,
89,21% aderiram ao programa até o 2017, dos quais 31 não foram contemplados com médicos para atuar na assistência. Então, não necessariamente significa que ter aderido ao programa existia um médico atuando, porque é necessário que um médico ocupe aquela vaga e ele precisa estar classificado atendendo aos critérios do programa, tá? E os demais não aderiram. Foi verificado também que das 36 cidades foram classificadas no grupo 20% de pobreza, 120 como demais localidades e 13 como região metropolitana. Então, a maioria dos municípios do Bahia foram classificados como 20% de pobreza. Os municípios também contemplados com o maior número de médicos do programa foram justamente estes, classificados como 20% de pobreza, que em 2017 possuíam 55% de todos os profissionais em atuação no estado. Os municípios mais beneficiados como profissionais pertenceram ao grupo de índice IDHM baixo, que totalizava 809 médicos no 2017. E todas as imagens foram obtidas através do framework VIR. Também foi analisada a distribuição dos profissionais de acordo com a faixa de IDHM e perfil do município. Aqui tem a quantidade de profissionais, então é possível verificar que aqueles que estavam de IDHM baixo e médio receberam o maior número de profissionais e os 20% de pobreza receberam 915 profissionais em 2017. Também foi possível observar que a maioria dos municípios receberam de 1 a 5 médicos. Considerado pouco, na verdade, essa quantidade de médicos. Aqui eu trago uma evolução dos indicadores, então é possível verificar que houve um aumento no número de médicos disponíveis ao SUS por 100 mil habitantes, o aumento na cobertura na estratégia de saúde da família, do percentual de nascidos vivos, com mais de 6 pré-natal, e houve uma diminuição considerável na taxa de internação por gastroenterite e também no postagem de internações sensíveis à atenção primária. Aqui eu trago um diagrama de dispersão entre a variável número de médicos e os indicadores, então é possível verificar que a maioria dos indicadores tem uma relação linear, tá? Sendo que aqueles indicadores que houveram crescimento foram decorrentes, houve também um crescimento na mesma época do número de médicos do programa, então não necessariamente indica que houve uma correlação, mas os dados sugerem que houve um crescimento de forma linear, e aqueles que houveram decrescimento, como a taxa bruta de internação por gastroenterite e as internações sensíveis por atenção primária, houve um decrescimento à medida que o número de médicos ia aumentando. Foi avaliado também a correlação através do coeficiente de Pearson, que embora os gráficos de dispersão indiquem uma tendência, né, de alguns indicadores, assim como do aumento do número de médicos, foi preciso identificar a força dessa correlação. Então, o coeficiente de Pearson ele identificou que a força da correlação não é tão significativa assim. Contudo, para os municípios de IDHM muito baixo, houve uma correlação negativa muito forte para as taxas de internações sensíveis à atenção primária e gastroenterite, e também uma correlação positiva muito alta para a taxa de nascidos vivos com mais de 6 consultas pré-natal. Para a capital também houve uma correlação muito forte entre os dados, porém, quando se analisa o número de médicos por perfil, por porte populacional, não há correlações muito fortes, não. Logo, foi possível identificar a alocação dos profissionais, conforme as localidades e perfis socioeconômicos de cada cidade. Foi verificado, sim, que a maioria dos profissionais atenderam aos perfis com IDHM baixo e municípios considerados pobres, né, aquele 20% do grupo de pobreza. Então, isso é um indicativo de que o programa atendeu ao que estava proposto. No geral, o estado da Bahia apresentou melhora nos indicadores. Houve um aumento expressivo da cobertura da estratégia da família e também no percentual de nascidos vivos com mais de 6 consultas pré-natal. Porém, ao analisar a razão do número de médicos disponíveis ao SUS, não houve um aumento tão expressivo assim. Tá? Em geral, também houve a diminuição das internações por condições sensíveis à atenção primária. Foi utilizado o coeficiente de Pearson para mensurar o grau de correlação, contudo, este coeficiente apresenta algumas limitações. Por exemplo, os outliers interferem muito nesse coeficiente, então era viável analisar os outliers.
Também essa correlação não pode ser confundida com relação de causa e efeito. O fato de duas variáveis serem fortemente correlacionadas não implica em si numa correlação de causa e efeito entre elas. Então é necessário um estudo mais aprofundado para determinar se há uma relação causal. Então, como sugestão de melhoria, incorporar algumas visualizações de dados, como aquela matriz de correlação, e também visualizações considerando os atributos categóricos. Eu trouxe aqui as referências e obrigado a todos.